Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 9.1 Parentesco Físico e Espiritual. Primeira parte. O campeonato esportivo chegou à fase do atletismo. Alertou o técnico de Jean. Aqui estão atletas de quase todos os estados, favoritos para as várias modalidades. Corridas, em particular, contam com jovens conhecidos do mundo esportivo nacional pelos destaques nos jornais e televisão. É emocionante tudo isso, disse Jean, que participava pela primeira vez. Sei que você se preparou exaustivamente, sendo facilmente admitido na equipe do seu estado, pois os índices que obteve nas provas preliminares foram excelentes, mas é preciso muito mais para vencer. Concorreria ele em duas modalidades, 400 metros com barreiras e 800 metros simples. A tensão era enorme, para o que contribuía a grande plateia, com torcidas organizadas para cada estado ou cidade e, não raro, para algum atleta ídolo. Na raia, disputando as eliminatórias, Jean sofrera terrível pressão do público. Classificou-se para as semifinais, vencendo em primeiro lugar todas as baterias. O público já delirava, pois, dentre os vencedores de cada bateria que passariam para as finais, um seria o campeão. Como gostaria de saber quem é minha mãe? Pensava Jean, segundos antes da prova final dos 400 metros com barreiras. Posicionado ao lado de mais 7 atletas, Jean, embora concentrado, não conseguiu evitar a tormentosa lembrança. Quem será minha mãe? Afastou esse pensamento ao ouvir o tiro de largada, mas perdeu décimos de segundos. Contudo, disparou rumo ao objetivo, a vitória. Os concorrentes eram todos muito bem preparados. Nenhum deles dera mínima importância a Jean, mesmo sendo finalista. Lembrando-se de como as pessoas da cidade tratam com desdém os caipiras, Jean sentiu-se ainda mais motivado, dando o melhor de si. Nos 50 segundos e 86 décimos que durou sua vitoriosa corrida, Jean pensou em Tiara, a quem amava perdidamente. Seria tão bom se ela estivesse aqui comigo. Ainda correndo, armou a seguinte proposição. Se perder esta prova, perco Tiara. Assim, catalisado por essa ideia, buscou desconhecidas energias e, num final emocionante, seu peito foi o primeiro que encostou na fita de chegada, rompendo-a. Vitória! Todo o estádio o aplaudiu de pé. No dia seguinte, na prova final dos 800 metros simples, na qual também se classificou, Jean era olhado com indisfarçável respeito pelos demais competidores. Passara as últimas horas dando entrevistas para a imprensa, aparecendo em quase todos os canais de televisão. Jamais se distraia, recomendou-lhe o técnico. E advertiu. Não se esqueça de que a corrida começa a ser ganha nos terríveis segundos que antecedem ao estampido da largada final. É ali que há necessidade de um grande controle psicológico para que o atleta, na disparada, use o tempo para vencer a inércia na fração ideal, se não de milissegundo,
ao menos de centésimos de segundos. Muitas vezes o treinador de Jean o advertira sobre esse espaço de tempo, o mais difícil de administrar. A vitória, embora ocorra ao romper da fita de chegada, com certeza é ali, no silêncio e quietude da concentração para a largada, que começa. Relembrando essa orientação, Jean só pensava numa coisa: vencer. Naqueles segundos que se transformavam em séculos, recordou outras várias instruções do treinador. Só o primeiro lugar ganha prêmio, mesmo que o segundo colocado esteja a 1 milímetro do campeão. A diferença entre o que chega na frente e o que chega 1/100º de segundo atrás é o prêmio, que será do primeiro. Do segundo lugar em diante, o prêmio é a lembrança da prova, de sabor amargo, que ficará na alma para toda a vida. Para o público, o quase do segundo lugar tem o mesmo valor do terceiro, do quarto, do quinto. A televisão fica quase o tempo todo de frente para quem vem e só o campeão tem espaço no vídeo, que geralmente se fixa no ponto de chegada. Quem ganha, ganha a prova, a taça, o prêmio e algo mais valioso que tudo: a fama. Cuidado com a vaidade, com o orgulho, com os excessos, querido. Aconselhara Tiara antes de ele viajar, completando. A triste realidade é que esses mesmos conceitos do seu técnico estão sendo difundidos à exaustão entre muitos atletas no mundo todo, levando alguns deles, não raro, à imprudência. Ficam obcecados pela obrigação de vencer e vencer sempre, subjugam-se à tecnologia, havendo até os que permitem que dietas hormonais lhes deem mais energia. Tudo isso porque, a cada prova, a marca anterior precisa ser superada. Quem lhe disse essas coisas todas? Ora, ninguém. É só analisarmos que o valor dos prêmios, cada vez mais valiosos, também se encarrega de motivar os concorrentes que passam a cobiçar o fugidio brilho da fama, menor, na verdade, que a humilde luz do pirilampo, que brilha pouco, mas brilha a vida inteira. O quê? Poetisa além de filósofa, hein? A fama esportiva, em alguns casos, é administrada e gerida por pessoas que muitas vezes jamais foram esportistas. Movendo-se tais pessoas, quase sempre a menos de 1 quilômetro por hora, seus sentimentos são mais frios que o ar dos modernos e confortáveis escritórios, de onde anunciam o valor dos prêmios aos campeões. Espera um pouco, onde você foi buscar tudo isso? Por minha sugestão, eu e um grupo de amigas lá da escola estamos desenvolvendo um trabalho sobre competição versus fraternidade. Nossa conclusão é que a competição afasta do ser humano o sentimento de solidariedade. De todos os competidores? Não apenas deles. Há pessoas que investem no esporte e tornam-se, pelo dinheiro, padrinhos gerenciadores cruéis de verdadeiros duelos da era atual, nos quais os gatilhos ou espadas foram substituídos pela ânsia dos atletas e pela cobiça dos patrocinadores. Desse modo até parece errado competir. Não há erro na prática esportiva. O problema é que a imprensa, sem perceber a trama, faz escada à hipocrisia dos fabulosos contratos com cláusula de sigilo entre patrocinadores e atletas. Busca desesperadamente conhecer para divulgar em primeira mão os dados contratuais, que geralmente vazam com muita dificuldade. A prova dos 800 metros era a mais aguardada do atletismo, pois o tricampeão nacional a disputava. A torcida, como sempre acontece, dividia-se, uns querendo que ele vencesse, outros desejando novo campeão.
Jean sentia-se superior a todos, até mesmo ao famoso campeão ao seu lado, o qual nem tomou conhecimento dele, tamanha indiferença com que o dardejou com o olhar. Jean, dessa vez concentradíssimo, fez boa largada. Mantendo cadência própria, não se perturbou em estar bem atrás do pelotão da frente, já quase no meio da prova. Era essa sua estratégia. Havia decidido que aquela seria sua última corrida. Compreendeu, após dezenas de campeonatos inferiores, que vinha sendo manipulado pelo patrocinador, seu pai biológico, que nem ao menos jamais tivera dignidade de lhe confessar a paternidade. Quando terminasse aquela prova, iria procurá-lo e obrigá-lo a contar-lhe quem era sua mãe. Pensando em Eupídio, lembrou-se do seu tempo de criança no Morro das Vinhas. Desconcentrou-se. O tricampeão percorrera cerca de 2/3 da prova, sendo delirantemente aplaudido por estar na frente do pelotão de vanguarda. Ser tetracampeão era questão de mais alguns segundos. A ovação era ensurdecedora. Mesmo assim, em meio àquela terrível gritaria, Jean ouviu-a. Jean! Jean! Jamais saberia explicar como conseguira ouvi-la. Tiara estava ali, de surpresa, junto à cerca da pista, gritando seu nome. Viu-a, imóvel, dentre os milhares de assistentes, com as mãos estendidas para ele. Como pudera chegar ali? Pensou Jean, aflito. Mistério maior, decisivamente, foi identificá-la entre tanta gente alvoroçada. Mas viu-a e ouviu seu desesperado aviso incentivo. Titão vem atrás. Num relance, já entendeu a exortação. Lembrou-se da brincadeira no curral com o seu grande amigo, o boi Titão. Como que superenergizado pela lembrança da saúde do Titão, imaginou que ele vinha logo atrás dele para pegá-lo. Em todas as provas de atletismo, aquela ficaria gravada para sempre na memória de quantos a assistiram. Um corredor, matematicamente já desclassificado, logrou arremeter com inaudita fibra, vencendo-a. Jean. A multidão simplesmente se calou. Não se ouvia um único som no estádio. Jean cruzou a chegada e logo após se ajoelhou, fechando os olhos e abaixando a cabeça. Orava. Os demais participantes o cercaram para cumprimentá-lo, mas, vendo-o ajoelhado, respeitaram seu gesto. Quando Jean se levantou, foi efusivamente abraçado por seus colegas, inclusive o ex-campeão. Lágrimas infindáveis misturavam-se com o suor do seu rosto. Aí, a multidão explodiu em aplausos. Quando um repórter de televisão lhe perguntou o que sentia, declarou, calmo, segundo planejara. Uma grande tristeza. Por quê? Você é o vencedor, rapaz. Acaba de ganhar o prêmio, uma bela e valiosa casa. Casa? Para quê? Quero saber quem é minha mãe. Novo silêncio. O repórter, pego de surpresa, ainda tentou superar o delicado momento. O campeão dedica esta vitória à sua mãe. Se ela estiver nos assistindo, recebo vitorioso abraço filial. Sabendo que aquela oportunidade era a última, pois milhões de telespectadores estavam acompanhando as provas, Jean atalhou. Nasci na fazenda Morro das Vinhas, no interior deste estado, e fui adotado por um casal que, para mim, são meus pais do coração.
O repórter tentou interrompê-lo. Muito bem, muito bem. Quando será a próxima competição? Insistiu Jean, prosseguindo. Mas preciso descobrir quem é minha mãe natural, pois meu pai eu já sei quem é. Nesse ponto, o repórter cortou, de vez, o rumo do diálogo. Ouvimos o novo campeão dos 400 metros com barreiras e da sensacional prova dos 800 metros rasos, que assim acaba de ganhar sua segunda medalha de ouro. Voltamos aos nossos estúdios para mostrar novamente as cenas empolgantes desta prova. Jean, mesmo sendo cumprimentado por dezenas de fãs, prestou atenção num monitor de TV próximo que mostrava a gravação da corrida. O comentarista esportivo chamava a atenção dos telespectadores para a posição retardatária de Jean, que de maneira inexplicada viria a ser o vencedor. Jean, somente ele, percebeu e entendeu com toda a clareza o momento em que, surpreso, olhou para a cerca lateral da pista. Lá tinha visto Tiara. Embora as câmeras de TV não registrassem a presença dela, poderia jurar que ela estivera ali. A seguir, as cenas mostravam sua sensacional arrancada rumo à vitória. Um segundo detalhe, apenas ele captou. Olhou para trás antes de disparar na sua recuperação, da mesma forma como fazia quando escapava de Titão no curral. Quando pôde, Jean telefonou para Tiara. Meu amor, quanta saudade! Eu a amo. Eu também. Parabéns, querido. Já ia mencionar os fatos anormais ocorridos na pista quando Tiara o surpreendeu. Sabe, querido, tem uma coisa estranha para contar, mas não sei se você vai acreditar. Claro que vou. O que é? Estava no meu quarto, sozinha, vendo você competir e adormeci quando começou a prova. Sonhei que você queria uma coisa muito importante, mas que só conseguiria se fosse o vencedor. Só acordei quando o locutor da TV estava entrevistando você. Meu Deus, será possível? Também achei estranho dormir assim de repente, pois nos breves instantes que dormi, sonhei que estava perto de você, lá no estádio, incentivando-o. Jesus, não me diga que você me mandou fugir do Titão. Como você sabe o meu sonho? Vi você lá na pista. 3 dias após, Jean retornou à sua cidade com toda a delegação esportiva. Foi o mais depressa possível encontrar-se com Tiara para comentarem o fantástico episódio. Após repisarem incontáveis vezes os fatos anormais, concluíram que estavam sem qualquer explicação. Jean falava de outras coisas quando Tiara exclamou. Já sei. Como assim? Quando o Titão ia pisoteá-lo lá na fazenda há muitos anos, viu o espírito do coronel Antero aparecer rapidamente, salvando-o, pois o boi parou. Ah, é mesmo. Deve ser o coronel que protege você. Fazendo longo silêncio, Jean retomou. Vou contar um segredo para você que ninguém sabe. Na véspera de mudar para a cidade, fui lá na cruz para me despedir do coronel. E ele colocou uma flor na minha cabeça. Jean aumentou o espanto de Tiara. Outro dia, mamãe ia me bater com um cinto e o coronel apareceu e não deixou. Nossa Senhora, como assim? Ele apareceu e sumiu e por isso mamãe não me bateu. O que você tinha feito de tão grave? Nada. Tiara não insistiu em descobrir, até porque Jean contou outra novidade. Quando eu ganhei aquela prova, aproveitei a televisão. Eu vi. Estou pensando que era isso que você tanto queria, saber quem é sua mãe.
Pois é. Antes de vir encontrar você, passei no clube e veja só quantas cartas mandaram para mim. Já exibiu uma caixa de camisa cheia de cartas. Com o coração aos saltos, leu uma a uma, passando-as para a Tiara também ler. Na maioria, eram garotas querendo namorá-lo. Algumas pediam ajuda financeira. Outras tinham mensagens de apoio moral. Nenhuma ofertava qualquer pista, por menor que fosse, sobre a identidade de sua mãe natural. Após exaustiva leitura, Chan concluiu que permanecia no marco zero da sua pesquisa. Durante alguns dias mais, ainda chegaram outras cartas, mas nenhuma trazia algo de concreto. Quase um mês após, estando já esquecida a frustrada tentativa por meio da televisão, Jan teve recompensado seu esforço. Recebeu uma carta cujo envelope timbrado o indicava. Lar dos Vovôs. Abriu-a e leu-a. Prezado senhor, uma de nossas assistidas, a senhora Sebastiana Quinziero, em atenção ao seu pedido na TV sobre a identidade de sua mãe verdadeira, feito algumas semanas atrás, incumbiu-me de informá-lo que conhece parte dos fatos e talvez o ajudem. Lamentamos, porém, informar que a referida senhora desencarnou ontem, horas após solicitar-me que o convidasse para um encontro pessoal. Atenciosamente, M.J. Silveira, secretária. Jan ficou alguns instantes paralisado, olhando a carta. À noite, mostrou-a para a Tiara. No dia seguinte, ambos foram ao lar dos vovôs, sendo atendidos pela secretária, que lhes deu importante informação. O nome e o endereço de um detetive, sobrinho da dona Sebastiana, que ultimamente vinha visitando-a com frequência, tendo auxiliado nas providências funerárias. Inclusive, foi o único parente que acompanhou o féretro. Antes de os jovens se retirarem, a secretária exibiu-lhes a ficha da senhora Sebastiana. Dona Sebastiana! Exclamaram os dois ao mesmo tempo, reconhecendo a bondosa senhora que muitas vezes os ajudara e protegera na infância. Dali, foram direto ao endereço de Valdomiro. Frente a frente com ele, houve instantânea empatia entre os três, facilitando a conversa. Jan declarou, sem retoques. Viemos aqui para ver se o senhor pode nos ajudar, isto é, pode me ajudar a descobrir quem é minha mãe verdadeira. Antes de Valdomiro responder, esclareceu. Estamos vindo do lar dos vovôs e soubemos que o senhor é sobrinho da dona Sebastiana, que morreu há 2 dias. Um tanto constrangidos, viram os olhos do detetive se encherem de lágrimas. Após um respeitoso silêncio de parte a parte, Valdomiro se refez com um sincero meia-culpa. Na verdade, não sou sobrinho da dona Sebastiana. Tempos atrás procurei-a para tentar justamente o que agora você me pede, Jan. Porém, ela foi tão generosa e tinha tanta pureza espiritual que logo me arrependi e confessei meu objetivo. Ela me perdoou e exigiu que eu passasse a ser seu sobrinho, o que fiz com grande alegria na alma. Ao conhecer minha intenção inicial, contou-me que seu marido, o Sr. Quinzin, foi quem trouxe você da cidade para a fazenda. Tudo por ordem do Sr. Eupídio. Há um mês, mais ou menos, após ver um programa esportivo na televisão, Dona Sebastiana vinha insistindo comigo para procurá-lo, Jan. Mas eu não tive coragem. Jan não se conteve.
Mas o Quinzim também já morreu. Tiara também atalhou aflita. Quem contratou o senhor? Respondeu Valdomiro. Quem me contratou foi justamente sua mãe, Dona Mara. Quanto ao Quinzim, ele não foi sozinho buscar você. O dono da venda, o Zito, que está vivo e ainda mora na fazenda, foi com o Quinzim. Disse Jean sobressaltado. Então é bem provável que o Zito saiba quem é minha mãe. Isso mesmo. Não o procurei porque há muito desisti da investigação. Aliás, foi depois do meu contato com Dona Sebastiana que me arrependi de ter aceitado a missão contratada pela Dona Mara, a quem declarei nada ter apurado. Cortou Jean categórico. Nada disso. Agora mesmo que o senhor vai fundo nessa investigação. Para mim é a coisa mais importante deste mundo saber quem é minha mãe. Pagarei pelos seus serviços, não aceitando recusa, pois deduzo que o senhor tem essa dívida moral para comigo. Além do mais, esse era o desejo da dona Sebastiana ao contar o que sabia. Veja a carta que recebi da secretária do lar dos vovôs. Após ler a carta, Valdomiro aqueceu. O segredo é mais importante que eu? Brincou Tiara. Jean abraçou-a eternamente, beijando-a delicado. Estavam emocionados os três. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.